abençoe e te guarde. Deus te eleve em segurança. Olha, o novo Israel é o novo nascimento em Deus. É a nova nação de Deus para a humanidade, gerada na cruz do Calvário, gerada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você pode ter deixado de ser, mas você não está esquecido por Deus. Você pode deixar de ser cristão em tese, porque você, poxa, eu não estou indo mais, eu não sou seguidor mais, mas você não está esquecido por Deus. Deus está de olho em você. Você pode ter deixado de trabalhar na obra, ter ido para longe, mas Deus não se esqueceu de você. Você pode ter deixado de frequentar a igreja, de buscar a Deus na igreja, ali no altar na igreja, mas Deus não se esqueceu de você. Vamos fazer uma oração e dar-se início agora a uma das maiores, se não a maior de todas as revelações na palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor não esqueceu dela, o Senhor está de olho nela, o Senhor está procurando ela, meu Pai, e o Senhor já achou, porque o Teu Espírito colocou ele nessa programação. Então, meu Pai, abra o entendimento dele, alcance ela, faça por ela o que o homem não pode fazer, o que eu não posso fazer, o que ninguém pode fazer, só o Senhor. Abrir o entendimento, dar força para ela através dessa oração, para ela regressar, para ela voltar, e ela irá voltar, porque o Senhor está trazendo ela de volta. Ela é gerada na cruz do Calvário, e a luta que ela tem passado é porque o diabo queria engolir ela viva, como diz a Tua palavra, que teria engolido vivo, mas o Senhor enviou a gente aqui, meu Pai, como servos, para avisá-los que o Senhor está de braços abertos esperando eles. Então fortaleça-os em o nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, estamos aqui hoje, pastor Marcelo, o texto de Hebreus capítulo 11, verso 6 é claro, né? Exatamente. Vamos ler? Vamos sim. Assim está escrito: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível, né? Sem fé é impossível. Sem fé você não é salvo. Sem fé a pessoa não mora com Deus. A pessoa pode ter fé para expulsar o demônio, para curar uma enfermidade, para receber uma palavra e acreditar que a porta vai se abrir, ela se abre. Só que para você ser salvo, é necessário falar isso. Para você morar com Deus e ir para o céu, é necessário ter fé. E a fé para agradá-lo. Como que uma pessoa moraria com Deus sem agradar a Deus? Como? Pela mesma razão que a pessoa, como se vai morar com uma outra pessoa se você não agradar ela? O marido agrada a mulher agrada o marido, o funcionário agrada o patrão agrada o funcionário, o amigo agrada o outro, e assim eles vão vivendo juntos. E no caso de marido e mulher, moram juntos. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Fé. E o que é fé? Certeza que Ele existe. Certeza que Quer Ele ver? existe. Vê de novo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, a fé é a certeza que Deus existe para você. Exatamente. Se a pessoa não acredita que Deus existe para ele, não resolve eu acreditar por ele.
Eu acredito que Deus existe, mas sempre é para mim. Quando eu acredito que Deus existe para o outro, não faz diferença. Tem que ser ele acreditando. É verdade. Bispo, quando o bispo explicava a questão do casamento, do relacionamento, eu fiquei olhando para o texto e observando aquilo que o bispo explicava. E esse acreditar em Deus na questão do relacionamento é como se nós estivéssemos em um namoro, né? Com Deus. Então, como que você vai namorar alguém que você não existe? Que não existe para você? Como que você vai se relacionar com alguém que não existe para você? Então, você vai procurar encontrar essa pessoa, você vai procurar falar com essa pessoa, você vai procurar estar com essa pessoa. Ou seja, ela passa a existir na sua vida, né? Que é o que o bispo bem colocou, né? Na vida da pessoa. Exato. Você vai se relacionar com alguém que não existe? Como? Como? A pessoa precisa existir para você. Como existe pessoas que têm um amigo imaginário, né? Sim. O amigo tem que existir. A namorada imaginária, ela tem que existir. É isso. O relacionamento se dá quando o outro existe, né? Então, como que você vai se aproximar de Deus sem acreditar que Ele existe? E o que é se aproximar de Deus aqui? É você praticar a palavra de Deus. Sim. Ou seja, acreditar que a Bíblia não é apenas um papel com tinta preta. A Bíblia é a palavra dele. Então, quando você lê, é Ele falando com você. Sim. Aí você acredita que Ele existe, porque Ele falou comigo. Mas será que eu estou ficando louco? Não, não. Você não está ficando louco. Ele está te chamando de volta. Ele está atrás de você, Ele está de olho em você. Mas peraí, do nada, eu parei nessa programação. Não foi do nada. Foi o Espírito que colocou você aí. Mas do nada vocês estão aí fazendo, decidiram fazer agora essa nova programação, Novo Israel. Não foi do nada. Isso foi o Espírito de Deus que mandou fazer para buscar você, que já foi obreiro, já foi obreira, já foi pastor. Hoje você está distante, você já foi cristão, você já frequentou a igreja A, a igreja B, e você quer voltar, mas você não consegue. Por que você não consegue? Porque você está sem a fé para agradá-lo. Então, nem salvo será, porque para o céu só vai quem tem fé para agradar. Se agradou, está no céu. E agora também está sem fé para voltar, mas você já vai encontrá-la. Você vai achar, porque ela está dentro de você. Você perdeu ela, perdeu com a vaidade, ou seja, deixou ela de lado e perdeu. Está no esquecimento. A Bíblia diz que a fé tem que ser ativada. Por isso que está escrito lá: a fé vem por ouvir. Aí está falando de ativar. Você aperta, ela está aí, ela está dentro de você. Exatamente. Já começou a perceber algo diferente dentro de você. Puxa vida, eu vou voltar, posso voltar. Essa possibilidade de voltar já é a fé. E a gente olhando para o texto sagrado, bispo, e essa questão de voltar e de procurar, as pessoas elas procuram Deus como aquele pai procurou o Senhor Jesus querendo a cura, né? A cura do seu filho. E num certo momento ele não tem essa fé, né? A fé de que Deus tudo pode, Deus tudo é, né? E ele pergunta, então ele fala: se tu podes, né? E Jesus diz para ele: se tu podes, tudo é possível ao que crê, né? E quando, o negócio é com você. É com você. E quando ele entende isso, aí ele fala: então me dá-me fé. Ele até esquece da cura. Porque daí ele pede a fé para prosseguir. E é essa fé que nós estamos aqui, exatamente, nessa programação apresentando, ou reapresentando para esses nossos irmãos, né? E pastor Marcelo, o que acontece é o seguinte: a pessoa, ela esperava no outro fé, e quando na verdade a fé está nela. Aí o que veio do outro? Amargura, injustiça, desprezo, ingratidão.
Aí tirou ela da igreja. Sim. É uma briga entre obreiro, é uma conversa fiada, é uma fofoca, É verdade. é uma mentira, é uma amizade demais. E ela esperava do outro fé, quando a fé tem que estar nela. Ela tem que estar agradando a Deus. Então, por isso que a Bíblia fala, no caso de Hebreus 11, que aquele que se aproxima, ou seja, aquele que vai praticar a palavra, aonde? Na igreja. Aonde? No trabalho dela. Aonde? No dia a dia, na evangelização. Sim. Na vida. Porque a palavra de Deus é praticada em todo o tempo. Como nós praticamos o tempo todo a amizade, Perfeito. a solidariedade, a gente pratica. Sim. O amor, a fé tem que ser praticada. Como, pastor? Pela palavra. Então, fé e obras é uma coisa só? É. Ela só troca de nome, mas é uma coisa só. Fé e obras. As duas coisas chamam-se fé, as duas coisas chamam-se obras. Como que eu consigo enxergar a fé de alguém? Porque Jesus viu a fé. Sim. Deus vê a fé. É. Como que Jesus viu a fé? Vendo a fé deles, daqueles 4 homens, aliás, dos 5, porque 1 na cama e 4 carregando. É. E Jesus vê a fé deles. Como? Obras. Obras. Fé na música não é fé. Fé na conversa não é fé. Fé falando não é fé. Fé é na prática. Ela é seguida de ação, né, De bispo? ação. Não simplesmente eu creio e não faço nada. Obras, é a ação. Obra, um prédio. Prédio é uma obra, uma ação. Uma ação social, uma construção. Olha que obra, hein? Que obra, hein? Que construção, hein? É físico isso. A gente poderia fazer uma comparação. É como a pessoa fala, eu tenho fé para acordar amanhã de manhã e trabalhar, mas ela acorda e não vai. Esse é um tipo de fé, né? Ele tem fé para acordar, mas ele esperou ter vontade para fazer. Você não tem que ter vontade para fazer. A fé não é a vontade. A fé é a certeza. A fé é a certeza. Porque se você esperar a vontade, você não tem vontade de trabalhar. Essa é a confusão que muitas pessoas então têm com Ele não relação tem à vontade fé. de voltar. Ou tem vontade. E aí ele diz que não tem fé porque ele não tem vontade. Na verdade ele tem fé, mas a vontade dele não deixa ele agir. Ele tem que voltar mesmo sem vontade. Porque a fé não está ligada a Não. sentimento, Não está ligado ao sentimento. mas a ação, a atitude. A ação, a atitude. Então ele tem que voltar sem vontade. Ele tem que perdoar sem vontade. Ele tem que trabalhar sem vontade. Ele tem que pagar as contas de água, de luz sem vontade. Sem vontade. Imposto. Imposto. Sem vontade. Sem vontade. É verdade. Entende? Sim. Jesus disse: todavia seja feita a tua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus e não a nossa. Porque a vontade do homem não serve para servir a Deus. É um trocadilho, mas é isso mesmo. Não serve para servir a Deus. E não serve para a pessoa achar que tem que voltar para Deus. Ah, não estou sentindo de voltar. Não vai sentir nunca. Nunca ele vai sentir de voltar. O dia que ele sentir, ele também vai sentir de ir embora. Como ele sentiu de ir embora. Ah, essa briga, essa brigaiada que eu tive com ele, com ela, essa cara feia dela, essa confusão, essa injustiça, essa fofoca que envolveram o meu nome, eu estou com vontade de ir embora da igreja. E ele foi. Sim. Então ele não tem que se basear na vontade, ele tem que se basear na fé. Fé é a certeza, e a certeza é quando você se obriga a trabalhar. Você tem fé para acordar. Sim. E você se obriga a ir trabalhar, mesmo com vontade de ficar na cama. Essa é a fé que tem que ser ativada É isso. para buscar a Deus. Eu vou buscar a Deus, eu não estou vendo, mas eu creio. Eu vou continuar falando com quem eu não estou vendo. É engraçado que ele não está vendo Deus e nunca vai ver. Então é um assunto encerrado. Esses assuntos estão fechados para Deus. Por exemplo, ele é homem, não adianta ele lutar para ser mulher. Perfeito. Ele é mulher, não adianta ele lutar para ser homem. Sim. Ele tem que buscar a natureza dele natural, natureza, né? E naturalmente ele vai buscar a natureza em Deus agora.
Qual o propósito que Deus tem na vida dele? Por isso que ele não pode se contentar apenas em ir para receber uma direção. Ele tem que também procurar saber o que Deus tem na vida dele. Sim. Puxa, estou indo para o culto, quero saber o que Deus tem na minha vida. Qual o propósito dele que ele tem comigo? Estou aqui nessa programação, estou achando legal, mas eu queria saber por que eu estou atraído. É esse interesse que ele tem que ter. Por que eu estou me sentindo assim, uma coisa diferente? Acho que eu quero ler mais a Bíblia, eu quero continuar assistindo esse programa. É isso aí. Eu quero ir buscar Deus, eu quero voltar para a casa de Deus. É isso aí. Volte. É o entendimento, não é o sentimento. O que está acontecendo é a fé. A fé está sendo ativada. E quanto mais a pessoa busca na palavra, na leitura e ouvir a palavra, mais aumenta a fé dela, né? Mais aumenta a fé. E é interessante o que o senhor falou, porque buscar a palavra é meditar. O que é meditar? É com calma. Sim. Não tenha pressa de ler 10 versículos. Leia um só. Não tenha pressa de terminar de ler. A maioria das pessoas não termina de ler os livros que leram. Então a Bíblia não é um livro para você ler ela até terminar. Não. A Bíblia é um livro para meditar. Sim. Os teólogos disseram que é para ler a Bíblia toda. E aí criaram o curso teológico. Passaram a ser forte na literatura e fraco na fé. Porque a fé é quando você medita, não é quando você lê. A própria palavra diz isso, né? Que nós devemos meditar dia e noite, né? E não ler, né, dia e noite, mas meditar dia e noite. Aí se vira tamareira. Aí vira tamareira. É o Salmo 1. Aquela árvore maravilhosa de deserto, forte, resistente, raiz profunda, folhas verdes e fruto doce. E dá o seu fruto na estação certa, mesmo no deserto ela é verdinha. E tudo que faz prospera, ao contrário do ímpio. Então a pessoa pode ser um entendido da Bíblia e ímpio. Porque ele pratica a impiedade. Assim como ele pratica o boxe, ele pratica artes marciais, ele pratica o amor, ele pratica o ódio, ele pratica a fé, ele pratica a impiedade. Ou seja, ele é injusto. Então não é justo você ter a Bíblia por ter. Não é justo ter a Bíblia. Pior do que rasgar a Bíblia, usar ela como rascunho, dar na mão de criança para riscar, pior que isso é você ter ela e ler e não praticar. Não crer que é a palavra de Deus, né? Não crer que é Deus falando, né? Tratar como algo qualquer. Ou seja, não tem fé, não crê. Não crê. Ele olha para a Bíblia e diz assim: isso daqui foi para aquela época. Se ouve muito isso, é verdade. Olha, ele se emociona com a história de Abraão. Esquece Abraão, vamos falar de você. Abraão já passou, agora é o seu tempo. É um bom testemunho, um bom exemplo, né, bispo? É um bom exemplo. Aliás, a fé de Abraão, né? Sim. Mas deixa ele de lado. Pega o exemplo da fé de Abraão. Agora é a sua vez. Exatamente. É como um filho. Parece não ter ligação, mas tem, um filho que ele encontra uma namorada e ele não tem profissão, não estuda, ele acorda meio-dia, encontrou uma moça, um bom ser humano. E ele está gostando dela, está se relacionando. E o assunto que ele tem é o pai, porque o pai é uma boa referência para ele. O pai é trabalhador, homem de sucesso, honesto, guerreiro, sua referência. E ele passa o tempo todo falando do pai, que meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai é isso, meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai tem isso, meu pai tem aquilo, meu pai tal e tal. Uma hora a moça vai dizer: olha, eu quero saber de você agora. Esquece teu pai. Eu não vou casar com seu pai, eu vou casar com você. Quem é você, né? O que você quer ser? Né? O que você quer comigo? Como que nós vamos nos relacionar? Né? Teu pai eu já sei, até demais. Né? E você está estudando? O que você quer ser da vida? Como vamos se relacionar? Seu pai eu já sei, Abraão eu já sei. Abraão, homem de sucesso, sacrificou o seu filho Isaac. Olhem, pai da fé, né? E você? E você?
Vai apresentar seu Isaac? Vai, acorda aí, você. Vai sair da tenda? Vai olhar para o céu? Você vai usar a fé? Vai usar a fé? Perfeito. Porque tudo que se fala de Abraão, fé. Abraão pagou o dízimo, você estava lendo semana que Abraão pagou o dízimo. Pagou o dízimo, que dízimo se paga, dízimo é dever, oferta é querer. Acreditando que Salém era o altar de Deus e Melquisedeque o sacerdote que oferecia o sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que Deus o abençoou e o dízimo de tudo, ele já era muito rico. Então as primícias é quando você dá os primeiros 10, não os últimos. E há um segredo nisso. Você dá o dízimo e acumula as primícias, ou seja, você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Um tiro mata 2 coelhos. E o outro segredo é que você está dando as primícias das muitas outras que virão. Não é, dei, é minha última primícia. Você não vai morrer. Sim. Né? Então Deus quer que a pessoa volte para casa. Falar com você, volte para casa. Deixe de lado as mágoas, as tristezas, as mentiras, as fofocas que envolveram o seu nome. É assim mesmo. Na igreja tem problema. A igreja é composta por homens, só que a igreja do Senhor Jesus, não a instituição, mas a igreja de Jesus não tem. Ela é perfeita. Pastor, mas na igreja lá tinha o diabo. O diabo é frequentador da igreja. O diabo frequenta a igreja. É um dos maiores frequentadores, é o diabo. Ele vai procurar as almas aonde? Entre tantos lugares. As perdidas já estão com ele, né? Perdido está com ele. Então ele vai atrás das que estão... E onde elas estão? Na igreja. No caminho. Está lá o ex-drogado, o ex-viciado, ex-maconheiro, ex-cracudo, ex-prostituta, ex-tudo. Né? Ou seja, o inimigo conseguiu exatamente o que ele queria, fazer com que essa pessoa estivesse fora desse ambiente. Conseguiu. O diabo venceu. Pelo menos essa batalha. É o estado típico, venceu pelo menos essa batalha. E se ele bobear, ele vai vencer tudo, porque aqui Deus está falando que a fé é para ser salvo, para ir para o céu. Sim. Ele pode morrer agora, do jeito que ele está, e ir para o inferno. O que tem de gente que o diabo levou. Por isso que esse trabalho está aqui, para ajudar todas esses homens de Deus, esses pastores, presbíteros, bispos, apóstolos, seja quem for, para que você possa encontrar aqui a razão da sua vida em Deus. A razão da sua vida em Deus é o próprio Deus, não é as pessoas. Fulano não me ajudou, eu vou me matar. Aquele dia o pastor se matou. Para que não aconteça isso, muitos pastores se matando, muita gente desviando. Porque, bispo, é a decepção com o sistema. Leva as pessoas a abandonar Deus, né? Abandonar Deus. A decepção com o sistema, com a maneira, com a mecânica religiosa, que não tem nada a ver com o relacionamento com a pessoa. Não. Da pessoa com Deus, né? E você sabe que não tem nada a ver com o relacionamento com a pessoa com Deus, mas essa história de religião é maligna. A malignidade está na religião. Duas coisas que é maligno na religião: o controle do homem com o homem, porque Deus controla o homem. Sim. Quando o homem controla o homem, é escravidão. É religião, vem escravidão, religião, tudo é um. Isso é muito forte. Quando o homem controla o homem. Isso. A segunda coisa, que é malignidade, é que essa pessoa que está na religião vai ser o gênesis do outro. Por isso que quando Adão caiu, ele se tornou o gênesis da humanidade corrupta que está hoje, pecaminosa. Nós nascemos em pecado. Todos nós estamos nesse barco furado, nesse mundo aqui. Nascemos em pecado. Todo dia tem que pedir perdão,
todo dia tem que travar a mente com os maus pensamentos, todo dia tem que... Enfim, o homem seria eterno. Antes da queda, Deus tinha um plano. Depois da queda, Deus colocou um plano de salvação. Uma medida de segurança. Vou fazer um sacrifício e vou te salvar. Daqui para frente é sacrifício. Não havia nem fé antes. Quando Adão está no paraíso, Adão não tem fé, não tem sacrifício, não tem morte, não tem um inocente morrendo pelo injusto. Sim. Não tem nada disso. E depois, tudo tem. Então, quando você olha para a religião, você vê que aquele vai fazer o que o outro está fazendo. É Gênesis, um vai puxar o outro, aí vai virar um inferno. Entende? Por isso que em nome de Deus eles jogam bomba. Exato. Porque ele acha que o outro tem que ser morto. Ele acha que a outra religião é do diabo. Que o mal é a pessoa, né? E não aquilo que domina ela, né? Por isso que eles ficam inimigos um do outro. Sim. A igreja A não tem amizade com a igreja B, a Sim. igreja B é contra a igreja C, a igreja C é melhor que a igreja Y, porque é o Gênesis. Divisão. Totalmente contrário ao que está na palavra, né, bispo? Por isso que exatamente, por isso que as duas coisas é maligna. Porque divide. A Bíblia diz que a primeira maldição que desuniu foi a própria desunião, porque eles tinham uma língua só no tempo de Nimrod. Isso. Quando eles desobedeceram, passou a ter muitas línguas. É o caso. A pessoa, aí daqui a pouco ele vai abrir sua própria igreja. Que essa capilaridade de línguas mostra justamente o fato de um não compreender mais o outro. E a falta de compreensão acaba virando atrito, divisão. Ele é Gênesis do outro, ele é fruto da divisão. O filho abortivo tem tendência a ter filhos abortivos. Sim, entendi. Não que tudo é assim, mas é tendência. Porque é Gênesis. Você não tem como mudar esse Gênesis. Branco é branco, negro é negro. Você não tem como mudar. Sim. Eu não posso aqui ficar me maquiando achando que eu vou ser branco. Você se maquiando. Você está entendendo? Sim, perfeito. Baixo é baixo, alto é alto. É Gênesis, é genética. E como faz para mudar isso? Novo nascimento. E é a geração do Senhor Jesus. Então, isso que Nicodemos perguntou para Jesus, então, porque ele, conhecedor da palavra, né, um dos príncipes, e ele procura Jesus, e quando Jesus fala, então, você quer então mudar? Quero. Comigo não tem que ter o novo nascimento. Então, nasça de novo. E aí ele não entendeu, mas como que eu, sendo grande, eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Ou seja, você tem que nascer de novo da água do Espírito, né? Sem entrar nesse mérito água e Espírito explicando, Nicodemos está daquele jeito que ele está em crise religiosa. Certo. Porque a religião dá crise. Porque você depende do outro. E quando você depende do outro e o outro te decepciona, caiu o seu chão. Caiu o seu chão, perdeu a referência, né? O outro pecou, o outro fumou droga. O que tem de pastor, de religioso, de evangélico dando mau testemunho? É verdade. Quando você depende dele, porque na religião você depende, é um escravizando o outro. Depende um do outro, né? Você espera do outro. Sim. Fulano não veio aqui, fulano não me chamou, fulano não orou por mim, fulano não veio me visitar, fulano não fez isso. Porque eu não fui citado lá na hora citar o nome de todo mundo, não citaram o meu nome. Esse negócio de citar nome é uma verdadeira armadilha. Você começa a citar o nome, esqueceu de alguém, já era. Você pôs a pessoa para a rua. É verdade. Não é isso? Porque aquela pessoa está esperando. Mas se ela é uma nova criatura, se ele nasceu da água e do Espírito, ele agrada a Deus. Ele se aproxima de quem? De Deus. Não está preocupado em ser famoso na terra, mas no céu, né, bispo? Não está preocupado. Tirar foto com as coisas de Deus.
Eu não quero ter meu nome citado em lugar nenhum, mas no céu eu quero estar lá escrito no livro da vida. É isso que importa. Exatamente, porque ele é servo. Sim. Nós somos servo. O senhor é pastor. Gente, é servo. Pastor é um título, é um mero título que você pode perder a qualquer momento. É verdade. Eu posso perder meu título, mas não posso perder minha salvação. Então você que está voltando para Jesus, não volte pensando no cargo, mas volte pensando na salvação. Não volte pensando na função, volte pensando na salvação. A função que você tinha já era, você perdeu, infelizmente. Mas isso não quer dizer que Deus não te dê uma nova, porque você tem um talento dentro de você, mas não é isso que deve te motivar a voltar, mas sim a salvação, se aproximar de Deus para ser salvo. Sim. Ser salvo do inferno, ser salvo do juízo final, da condenação, ser salvo da morte eterna, entrar no céu pelas portas, porque não tem outra entrada. Quando fala pelas portas, porque não tem outra entrada. É só o óbvio, subir é para cima, descer é para baixo, entrar pelas portas porque é o óbvio. Ou seja, volte buscando Deus, independente de qualquer outro. Deus. E Deus vai dar aquilo que esse amigo, essa amiga precisa. Exatamente. Inclusive, as questões emocionais, o Espírito Santo coloca tudo no lugar, né, bispo? Tudo no lugar. Essa emoção essas questões emocionais, desapontamento, tristeza, angústia, isso tudo é prova real que a pessoa só usa o coração, e quem usa o coração é enganado. Sabe, bispo, falando nesse tema, eu lembro de uma instrução que Jesus deu para os apóstolos, quando ele disse que eles não deveriam se preocupar quando eles fossem atacados, quando eles fossem injuriados, quando eles fossem caluniados, que eles não deveriam se preocupar com aquilo que eles deveriam falar, porque o próprio Espírito colocaria na boca deles o que é necessário eles falar. E muitas vezes esse amigo e essa amiga ficou preocupado em ir lá defender a moral dele, defender o nome, defender a posição, e se esqueceu que ele, dele é a guerra, as almas são do Senhor, Se ele for injustiçado, Deus será a sua justiça. E quer a justiça melhor? Do justo juiz? Porque o homem é injusto. Tanto é que o homem é injusto, que se eu julgar você, você me julgar, dá errado. O julgamento não sai perfeito. É verdade. Deus não permite que o homem julgue o outro. Deus não quer, porque vai dar coisa errada, vai dar julgamento errado. Um tema muito interessante, bispo, para se falar aqui desse texto do julgamento, Eu posso ver o fruto que não é o fruto daquela árvore, mas não julgar a árvore, Não. Eu posso olhar para aquela árvore e dizer isso, essa goiabeira não está dando goiaba, mas eu não posso julgar ela, Você não pode falar que ela não é goiabeira, mas ela não está dando goiaba. Tudo bem. É até aí só. Só tem aí. Você tem um limite, por exemplo, você olhar e dizer assim, puxa vida, ele está sendo um mau exemplo como cristão. Mas você não pode dizer que ele não é cristão. Perfeito. Puxa vida, ele não tem Deus como Abraão tinha. Você não pode dizer que ele não tem Deus. Então, ou seja, porque às vezes, bispo, eu vejo que as pessoas usam isso para que você não possa nem observar, ou seja, aquele bispo, aquele pastor, aquele apóstolo, aquele missionário, ele não tem erro. Não, eu estou vendo o erro, o que eu não posso é julgar o erro. O que tem mais é erro. Porque o julgamento cabe a Deus, não é verdade? O que tem mais é erro. O que a gente mais tem é erro. É erro, pois é. É isso que é interessante. Já estamos errados aqui. Já está errado por aí, Já estamos errados aqui por aí. A gente é defeituoso. Nós somos pecadores, diz a Bíblia. Então,
Como você vai tocar num assunto desse? Mas é como se fosse tipo um com tabu, outro, né? É como se fosse um tabu, uma redoma. Religião de novo. Para proteger. Religião de novo. A religião fala para ele que ele é mais santo que o outro. Não pode falar do pastor Marcelo porque ele é pastor, né? Ele não tem erro, ele é pastor. Falar de ninguém a gente pode. Mas estou dizendo que, às vezes, a religião diz para ele, você é mais santo. Ou seja, não, com você mais, né? Isso que você fala? Isso, É isso aí. É o contrário, não é você falar, porque não é para falar. Não é para falar. É a pessoa se achar. Uhum. A Bíblia diz, não, você não pode se achar melhor que o outro. Você tem que se achar pior. Paulo escreve, né? Sujeitai-vos uns aos outros, né? O que é se sujeitar? É considerar o outro maior. Melhor. E não considerar o outro pior, menor. Que é o que a religião faz, né? Exato. Eu sou mais com Deus, você é menos. Exatamente. É o que aconteceu lá com o fariseu e com o publicano. Um dizia, eu não sou como ele. E era o que dava dízimo de tudo. Era o certinho na religião. Era o teólogo, era o pastor que não se assumia pecador. Embora pecador lavado, mas é pecador. E o outro não, o outro tinha assumido, o outro era sincero. Quando você é sincero, Deus te socorre. Só que existe um defeitozinho, vamos dizer assim, vamos ver se encaixa isso. Você é sincero, ou seja, você é errado, mas é sincero. Que a sinceridade não necessariamente quer dizer que você é certo. Mas você é sincero. Tipo, eu estou no lixo, mas não quero viver no lixo. Sim. Eu estou no inferno, mas eu não quero viver no inferno. Aí você vai e pede perdão. Eu estou desviado, eu estou longe, eu estou fora, eu não quero viver mais aqui. Você volta. Aí depois você desvia de novo. O defeitozinho é esse. Você, de uma vez que você usou a sinceridade boa que você tem, que a sinceridade é boa, e se livrou daquela, não volte a praticar de novo. Você já tem que estar vacinado. Você vai enfrentar o quê? Lidou com o ser humano e decepção. Já vai pronto. O pastor diz que o diabo frequenta a igreja. Frequenta a igreja A, B, qualquer igreja ele frequenta. Sim. Ele é frequentador assíduo da igreja. Olha, diz que, dá lá, para entrar no céu tem que agradar a Deus. Isso não quer dizer que você tem que ser ignorante com os homens, tem que agradar a Deus. Mas espera aí, eu expulsei demônio, isso não te leva para o céu. Veja que palavra grave que Jesus deu. Jesus disse que naquele dia ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito. Mas como maldito alguém que prega a palavra? Como maldito alguém que expulsa o demônio? Maldito? Ele que disse. Não escrevia a Bíblia. Que orou e pessoas foram curadas. Pessoal, não escrevia a Bíblia, está aqui. Então, quando você expulsa um demônio em pecado, vou dar um exemplo aqui. Você expulsa o demônio em pecado, o demônio sai. Aí você expulsa de novo, ele sai. Você expulsa de novo, ele sai. As pessoas que estão em volta vão dizer, mas ele está em pecado, ele está expulsando o demônio. Aí que está o problema. Por quê? Porque ele vai se acostumando com o pecado e vencendo o demônio. Daqui a pouco o demônio vai revelar ele. A qualquer momento a casa dele vai cair. Porque aquilo não garante a salvação dele. Estamos aqui fazendo um trabalho. Sim. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui, o trabalho que você está fazendo aqui comigo, pastor Marcelo, não garante a minha salvação. Perfeito. Eu pregar o evangelho, estar na mídia, falamos para milhares de pessoas todos os dias, expulsamos o demônio, curamos enfermidades segundo Lucas capítulo 9, que ele deu poder para a gente ir lá e curar. Beleza, não tem o nome é dele. Então o demônio saiu não é por causa de mim. É por causa do poder que é no nome de Jesus. Pronto. A enfermidade saiu não é por causa de mim. Essa é a grande confusão, né, bispo? Porque muitos se sentem, vamos dizer assim, que estão na direção porque vê os sinais. Ele cometeu um monte de coisa errada, fez a obra e deu certo.
Como se explica isso? Uma hora o diabo vai pegar ele. Uma hora a casa dele vai cair. Aí está o problema. Sim. É a pessoa cometer coisa errada. É como o crime, por exemplo. Ele roubou, ninguém pegou ele roubando. Roubou uma hora, o crime não compensa. É verdade. De vez em quando você vai ver um monte de gente preso aí. E foi gente importante no Brasil. Pessoas que ninguém imaginava, né? Tava tudo certo, né? E aí? Porém, sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente. Fé para chegar até Ele, né? Isso. Para receber dele o galardão, né? É, para viver Para viver com Ele. com Ele. Isso é salvação. Que Deus nos abençoe, pastor Marcelo. Amém. Que Deus nos guarde. Que Deus tenha misericórdia de nós. Peço isso com todo o meu entendimento. Falo de coração, se é que eu posso usar a expressão coração, embora ele é enganoso. Mas falo com a força da minha alma, que o sangue de Jesus nos proteja. E você pode voltar, trate de voltar para a casa de Deus, viu? Volta para casa, aí não é o seu lugar. Um conselho para eles, meu pastor Marcelo, você falaria para eles hoje? O que eu diria, bispo, para esse amigo e amiga que nos ouve, que diante de tudo que nós conversamos aqui, duas coisas te colocaram nessa situação: a tristeza que chamou junto à angústia. Mas toda tristeza acaba e toda angústia tem seu fim. Venha para o encontro com Deus. Amém. Bem, você ouviu aí, nada é para sempre, vai ter o seu fim, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Voltaremos nessa emissora com essa programação e muito obrigado. Deus te abençoe e volta para casa. Dá para colocar aquela música sobre o Apocalipse? Porque o mundo, eu gostaria de estar aqui dizendo para você que o mundo vai melhorar, mas infelizmente o mundo vai piorar. E o único lugar seguro e melhor, aliás, melhor, é o céu. Lá é o nosso descanso, lá é o nosso lugar. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima. O sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ai produz na escuridão. Então o céu se irá no além e o sul não será sul. Então do ai todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir
na escuridão. Aproxime este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, vem a Ele dar chance para te salvar. Não deixes que teu coração sofra mais com o pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação. Porque tal graça recusar, se Jesus é quem faz